Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós possamos aprender dessa palavra que Jesus nos traz hoje. Nós rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando essa segunda-feira da 12ª semana do tempo comum. Nesse tempo em que nós vamos aprendendo de Jesus, não é? Na sua missão. O tempo comum que tem 34 semanas, 34 domingos, que fica entre o tempo do Natal e o tempo da Páscoa, né? que é a Quaresma, Semana Santa e Páscoa. E entre meio esse tempo, no ano litúrgico, nós temos o tempo comum, que é um tempo maior, onde a cada dia, a cada domingo, nós vamos celebrando o mistério de Cristo na nossa vida, né? Na nossa vida cristã. A centralidade do ano litúrgico é nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza. E no tempo comum nós vamos refletindo e aprendendo de Jesus. É um tempo em que nós vamos refletindo mais ainda sobre a missão do Senhor, a pregação do reino de Deus, a formação dos discípulos, a revelação que Ele faz do amor de Deus, né, por nós, e assim por diante. E a cada dia Jesus tem nos formado na nossa vida cristã, tem nos ensinado, nos chamado a viver uma vida de acordo com seus ensinamentos, com a sua palavra. Então, a cada dia, quando vocês vão celebrando, nós vamos celebrando juntos, nós vamos percebendo e crescendo, não é? Com os ensinamentos de Jesus para cada um de nós, em cada dia em que nós vamos ouvindo e celebrando a palavra de Deus. Esta primeira parte da Santa Missa é onde Jesus nos fala ao coração pela sua palavra, que é Ele mesmo, né? Nos ensina, nos conduz, nos mostra o caminho, e depois na Eucaristia Ele nos alimenta com sua presença real, no pão e no vinho consagrado, né, em corpo, alma e divindade. Nós estamos ouvindo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Jesus deixa aqui muito claro, bem evidente para nós, que nós não fomos criados para condenar as pessoas, mas Deus nos criou para o amor, nós fomos criados para amar. Quando nós vamos por esse caminho de condenar, de julgar, é muito perigoso. E Jesus nos mostra isso claramente no Evangelho, né?
o julgamento, a condenação das pessoas, da atitude das pessoas, nos leva a um afastamento de Deus, nos leva a um afastamento do amor e, ao mesmo tempo, nos leva a agir também com falta de misericórdia, né? Com falta de amor, com certeza. Uma coisa vai levando a outra, né? E aqui Jesus quer mostrar para nós, quando ele vai falando disso, que nós devemos agir com misericórdia, que nós devemos entender as pessoas nas suas situações, assim como nós também queremos ser entendidos, não é verdade? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, e como nós queremos misericórdia para nós, nós também devemos agir com misericórdia, não é? Jesus diz no Evangelho: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. É interessante isso daqui, porque Jesus, ao longo da nossa vida, sempre nos ensina e nos corrige, não é? Se a gente volta na nossa vida, sempre olhando bem para a nossa vida, às vezes que nós fomos injustos, nós também colhemos frutos de injustiça, não é? Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. É uma pedagogia, digamos assim, cristã. Se nós semeamos o amor, a misericórdia, a bondade, a paz, nós vamos colher o fruto disso, né? Mas se nós semeamos coisas ruins na vida, também nós colhemos o fruto disso. E às vezes a gente também acaba colhendo aquilo que os outros plantou, que as outras pessoas plantaram, que é a questão da injustiça que acontece no mundo. Mas aqui nesse âmbito que eu estou falando, não é? Não é que Deus castiga, não é que Deus pune, não é que Deus condena, mas Deus mostra para nós que nós fomos criados realmente para amar, para seguir o amor de Deus, a misericórdia, e agir com misericórdia como nós queremos que as pessoas ajam conosco com misericórdia. Deus, principalmente Deus o Pai, haja conosco com misericórdia, não é? Porque observas, Jesus usa duramente as suas palavras, né? Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho. É o cuidado que nós devemos ter nessa pergunta que Jesus faz, né? Às vezes nós podemos passar por isso, nós olhamos uma coisa pequena que as outras pessoas fazem, mas talvez o nosso coração está mais longe de Deus. Então, não é que Jesus está falando ou defendendo o pecado dos outros e nem os nossos, não. Mas Ele está falando para nós que nós devemos, pelo amor, superar, ajudar, colaborar, não é? Edificar, transformar a vida das pessoas, não é? Por exemplo, aquela mulher pecadora que foi levada por aquele bando de homens diante de Jesus, eles falaram assim para Jesus: essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada. O preceito de Israel, né? Então Jesus conhecia o coração daquela mulher, lógico, Ele é Deus, né? E Ele começou a escrever no chão, e como os homens ficaram atormentando Jesus, Jesus levantou os olhos e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, né? E o texto diz que dos mais velhos aos mais novos, todos saíram até que ficasse somente Jesus com a mulher. E ele pergunta para a mulher: ninguém te condenou? E ela disse: não, mestre, ninguém. E ele falou: vai e não tornes a pecar, não é? Não tornes a pecar. Veja, aqueles homens judeus, observantes da lei de Deus, mas se fizeram de juízes, estavam condenando aquela mulher. Jesus conhecia o coração daquela mulher e sabia que ela precisava também de cura, precisava se arrepender dos seus pecados,
E aqui ele mostra a misericórdia de Deus, né? Deus age com misericórdia, com amor na vida de todas as pessoas, tanto daqueles, entre aspas, que são bons, como daqueles, entre aspas, que não são tão bons, no caso, pessoas assassinos, ladrões, etc., né? Pessoas que fazem mal para os outros. Deus ama, Deus age com misericórdia. Mas aqui, veja, ele diz para ela, não peques mais, mude de vida. Deus quer que você mude de vida, não é? Então aqui está a dimensão da raiz do amor. O amor sempre nos dá a possibilidade de crescer, de rever os nossos passos. O amor de Deus sempre transforma a nossa vida. Tem uma historinha também assim que nos ajuda a entender. Havia uma mulher e que sempre ficava olhando a vida da vizinha. A sua vizinha trabalhava lavando roupa para as pessoas, roupas, né? Pegava malas de roupas para lavar. Então, todos os dias ela olhava aquela vizinha lavando roupas e estendia aqueles lençóis assim branquinhos no varal, né? E sempre tinha um lençol que ficava com uma mancha assim preta. E essa mulher ficava reclamando para o marido dela, né? Nossa, mas essa minha vizinha é muito porca, imunda, né? E ficava criticando a vizinha, falando mal da vizinha, todos os dias. Será que ela não está vendo aquela mancha? Por que ela não tira a mancha daquele lençol? E ficava olhando aquela mancha, né? E aí o marido dela se cansou. Ele pegou um balde de água com um pano, foi atrás da casa, deu a volta atrás da casa assim, e jogou a água na janela e limpou com o pano, lavou a janela. E a janela ficou limpa. Aí quando a mulher dele olhou, ele disse para ela, olha, aí ela viu aquela situação. Né? Então, na verdade, não era a vizinha dela que era porca, suja, ou não tinha higiene, não sabia lavar roupas, mas era ela que não estava vendo a casa dela, não é? A dimensão da vida dela. Ela estava condenando a vizinha, mas ela não era capaz de enxergar o seu próprio ambiente, a sua vida, não é? Então esse é o risco quando nós temos esse tipo de atitude de falta de misericórdia com as pessoas. A gente acaba se preocupando demais em olhar, não é, as pessoas, o pecado dos outros, e nos esquecemos do nosso. Não é? Nos esquecemos do nosso. Quantas vezes a gente escuta pessoas falar, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e começa a julgar, falar mal, né? Quando acontece uma desgraça assim na vida das pessoas, às vezes as pessoas caem, erram, cometem erros, pecados, né? E aí, volta e meia, a gente às vezes escuta, mas a gente está falando, mas é assim mesmo, né? A gente não está julgando, não. Isso é um pecado terrível, né? Não cabe a nós julgarmos as pessoas, condenarmos. Não cabe a nós fazermos juízo das coisas, né? Então, nesse sentido, Jesus ensina para nós. Qual que é o nosso papel? Rezar. Rezar. Coração, eu sempre digo, coração é terra que ninguém pisa. Às vezes aquela pessoa caiu, cometeu um erro gravíssimo, né? Mas Deus sabe o que estava acontecendo no interior dela, no seu coração, na sua vida. Deus sabe, assim como nós. Deus sabe o que acontece no nosso coração, no seu, sabe o motivo das suas atitudes, né? Às vezes a gente erra, peca, enfia o pé pelas mãos. Mas o que Deus deseja? Que nós tenhamos entre nós misericórdia. Né? Qual o nosso papel? Qual a nossa atitude? Rezar uns pelos outros, ajudar, levar uma palavra amiga, estender a mão, interceder por aquela pessoa. Assim como nós queremos e nós precisamos também de oração, não é verdade? Então, nesse sentido, Jesus é bem profundo aqui. Na primeira leitura do segundo livro de Reis, Israel cai na terra de exílio.
o exílio da Síria, foram exilados. O texto vai dizer que o rei da Síria invadiu ali a Samaria, aquela região de Israel, e levaram o povo de Israel para o exílio. E Deus vai dizer aqui que ele enviou vários profetas, várias pessoas para anunciar a Israel que aquele povo precisava mudar de vida. O povo de Deus havia se extraviado, começaram a adorar outros deuses dos outros povos e abandonaram Deus, abandonaram a aliança e por isso caíram na terra de exílio. No Antigo Testamento, a terra de exílio significa o lugar do erro, do pecado, a escravidão do pecado. O pecado nos leva a uma escravidão, nos leva a um afastamento de Deus. A terra prometida, a terra de Israel, lembra aqui o lugar da graça, o lugar do encontro com Deus, da aliança com Deus, da bênção de Deus nesse sentido. Então Israel acabou indo por um caminho que não agrada a Deus, e Deus permitiu que Israel encontrasse aquilo que eles estavam procurando, se afastando da lei de Deus. Deus foi exortando, foi chamando o povo à conversão pelos profetas, mas o povo não quis ouvir a voz de Deus.